Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Estamos aqui para mais um vídeo em nosso canal e hoje o tema é muito interessante. É um tema bem delicado, onde as pessoas têm medo de falar, mas nós iremos aqui trazer a verdade bíblica. Iremos usar a Bíblia, de uma forma total, de uma forma macro, e trarei aqui a resposta do tema deste vídeo, que é: todos nós somos filhos de Deus? Será que todos nós somos filhos de Deus? Esse será o tema a qual a gente vai discorrer, neste vídeo. Para começar esse vídeo, eu quero trazer de toda a Bíblia, do Antigo Testamento até o Novo Testamento, acerca deste assunto. Tem essa crença popular de que todos são filhos de Deus. Mas será mesmo que todos são filhos de Deus? Segundo esta crença, Deus é um pai amoroso, e se ele é o pai e você é o filho, então ele vai fazer tudo para você, Porque Deus é o dono do ouro, dono da prata, então ele vai fazer tudo por você, porque ele é seu pai, é um pai amoroso. Mas na verdade, nem todos são filhos de Deus. Eu afirmo isso categoricamente porque eu tenho base bíblica, não é querendo ser melhor do que ninguém. Nós vamos ver aqui, com base na Bíblia, que a nossa regra de fé e prática é esta verdade. Eu creio que a verdade, ela liberta. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu creio que a verdade, ela liberta, a verdade, ela cura, a verdade, ela salva, a verdade, ela é Jesus. Vamos lá? A Bíblia diz que todos nós somos criados por Deus. Isso é um fato inegável. Nós todos fomos criados por Deus. Todos nós somos amados por Deus. Deus, ele nos criou e ele nos ama. Mas o que a Bíblia deixa claro, que nós somos criatura, mas filhos é somente algumas pessoas. Eu vou trazer do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Vamos lá? Eu irei começar aqui falando sobre a criação. Eu vou chegar no tema deste vídeo, que será que todos são filhos de Deus? Eu vou chegar, mas primeiro eu quero trazer um contexto aqui para que vocês venham entender. Primeiro eu vou falar sobre a criação. Deus, ele criou todas as coisas. Deus criou o universo, Deus criou os céus e a terra, Deus criou os animais, Deus criou o ser humano, segundo Colossenses 1:16, que diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então Deus, ele criou todas as coisas, segundo Colossenses 1:16. Aí Deus, ele cria o homem. Em Gênesis capítulo 1, no verso 26, diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aí em Gênesis 2:7 diz assim: informou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então Deus, ele criou todas as coisas. Ele é o nosso Criador e nós somos a criatura de Deus. Isso é um fato irrefutável da Bíblia Sagrada, certo? A criação, Deus criou todas as coisas. Segundo ponto, a qual eu listei aqui, foi a formação do povo de Deus. Deus, ele pega Abraão, ali, ele tira ele daquela cidade politeísta. Os seus pais eram politeístas também, adoravam vários deuses, e Deus, ele pega Abraão e diz a Abraão, faz uma promessa a Abraão: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela. Isso está descrito em Gênesis 2, e diz Deus a Abraão: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela para a terra que eu te mostrarei, e far-te uma grande nação, e abençoar-te-ei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus, ele pega Abraão para formar o seu povo eleito, para formar o seu povo santo, diferente, a qual, através dele, Deus, ele ia mostrar para todas as outras nações que ele é o único Deus verdadeiro. Deus pegou Israel para ele ser o povo eleito, escolhido para uma grande missão. Aí, em Êxodo diz assim, Deus falando que o povo de Israel é povo dele, já era o povo de Deus. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, em Êxodo 3, no 6 ao 7, diz assim:
Deus disse para Moisés, né? Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Então, veja bem, Deus ele fala, meu povo. Já era ali o povo escolhido, o povo de Deus. Já eram os filhos de Deus, o povo de Israel. Já eram os filhos de Deus. E em Deuteronômio 14, do 1 ao 2, vai dizer assim, vocês são os filhos do Senhor, do seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos, pois vocês são povo consagrado ao Senhor, ao seu Deus, dentre todos os povos da face da terra. O Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Então aqui, na formação do povo de Deus, a gente já vai ver que Deus chama, né, esse povo de filho. Aqui já eram os filhos de Deus. No Antigo Testamento existia o povo gentil, que não era filho de Deus, eram as criaturas de Deus. Mas aqui este povo a qual Deus escolheu, Deus já fala, vocês são meu povo, vocês são os meus filhos. Ok, falamos sobre a criação, falamos sobre a formação do povo de Deus. Agora vamos falar do filhos da ira, da desobediência e filhos do diabo. A Bíblia ela faz essa separação. Filhos da ira, da desobediência, né, filhos do diabo, que são o mesmo, mas os filhos de Deus têm essa separação. Quem são os filhos do diabo? Quem estão debaixo da ira de Deus? E agora, quem são os filhos de Deus? Aí, nós vamos observar agora, à luz do Novo Testamento, o que é isso. Os filhos da ira está descrito em alguns textos da palavra de Deus, e em João 8,44 vai dizer assim, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Observa que o próprio Jesus falando para os judeus, ali, os hipócritas, falando que o pai deles era o diabo. O pai deles era o diabo. Em 1 João 3,8 vai dizer assim, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, veja bem, aquele que pratica, né, o pecado, ele é filho do diabo, ele é do diabo. Aí você pode me fazer uma pergunta, Rian, mas vocês crentes também pecam? Sim, a gente peca, só que a diferença é você pecar, se arrepender, falar a Deus, Deus, eu dependo de você, eu pequei, eu quero mudar, eu quero ser transformado pelo seu Espírito Santo. E outra coisa é você viver na prática do pecado, que é o que esse texto está dizendo. Aquele que pratica, aquele que vive na prática do pecado e não se arrepende, ele é do diabo. É isso que a Bíblia diz. Em Efésios 2:3 vai dizer assim, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, todos aqueles que não aceitam a Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida, eles estão debaixo da ira de Deus. Eles são filhos da ira. É isso que a Bíblia diz. Mas vamos lá. Agora, falamos sobre os filhos da ira, os filhos da desobediência, os filhos do diabo, que engloba os três são os mesmos. Agora vamos para o último, que é os filhos de Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o único filho de Deus, unigênito, e nós só conseguimos a adoção e nos tornamos filhos de Deus quando a gente crê nele, né, e confessa ele como único e suficiente Salvador da nossa vida. Para começar, eu vou citar João do 1:11, ele diz assim, veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade de carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, o que esse texto está dizendo? João, primeiro livro do Novo Testamento, está dizendo que Jesus ele veio para os judeus, mas os judeus não receberam, que eram os seus, não receberam, porque os judeus eles esperavam alguém que libertasse eles do jugo de Roma, mas Jesus não veio para isso. Jesus ele veio para salvar, Jesus ele veio para morrer pelos nossos pecados e nos libertar do pecado.
Jesus ele veio para nos libertar espiritualmente, não fisicamente. Os judeus esperavam um libertador que libertasse eles do jugo de Roma. E até hoje eles não creem em Jesus. Mas Jesus ele diz assim, aos que crêem nele vão se tornar filho de Deus. Veja bem, deu-lhes o direito de se tornarem, se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, todo aquele que crê no nome de Cristo, ele é filho de Deus. Aí você pode me fazer uma pergunta, Ian, mas até um bandido, ele crê em Jesus, então ele é filho de Deus. Mas o que a gente tem que entender é que há vários tipos de fé. Tem uma crendice, né? Que a maioria das pessoas tem. O Brasil é um país evangélico, onde todo mundo fala que é crente, mas na verdade não tem uma fé verdadeira, não tem uma fé salvífica, não tem uma fé que produz obediência, que produz obras, né, do Espírito. Essa é característica de uma pessoa que tem uma fé verdadeira. Ela demonstra isso através das suas obras. Alguém que não manifesta isso através das suas obras, ele só fala que tem fé ali, então ele não tem uma fé verdadeira, uma fé no Cristo. Logo, ele não é filho de Deus. Temos que ter uma fé obediente, uma fé verdadeira. Existe a fé falsa e a fé verdadeira. Vamos lá para outros textos que irão comprovar aqui a nossa tese, que nem todos são filhos de Deus. Só recebemos a filiação, o direito de se tornar filho de Deus, quando a gente crê em Cristo Jesus. Mas em Romanos vai dizer mais alguma coisa para se tornarmos filhos de Deus. Olha o que Romanos 8, 14, 16 diz. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então veja bem, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Veja bem, aquele que é guiado, aquele que tem o Espírito Santo. E a gente só recebe o Espírito Santo quando a gente crê que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Senhor da nossa vida. A gente começa a ser habitado pelo Espírito Santo. E quem é guiado pelo Espírito Santo, ele é filho, ele é filha de Deus. Então somente aqueles que são guiados por Deus, que são filhos de Deus. Mais um versículo que comprova a nossa tese, que nem todos são filhos de Deus. Aí em Romanos 8, 17 vai dizer assim, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Olha que legal, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Aí em Gálatas 4, do 4 ao 7 vai dizer, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, a qual clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Aí em 1 João 3 vai dizer assim, esse versículo é muito lindo, vai dizer assim, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fossemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O 2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Para terminar, meus irmãos, o último versículo, para confirmar nossa tese, que nem todos são filhos de Deus, somente os que creem em Jesus recebem o direito. 1 João 3, do 9 ao 10, vai dizer assim, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Então, meus irmãos que estão vendo aqui este vídeo, a Bíblia ela faz uma separação dos filhos de Deus e dos filhos do diabo, dos filhos da desobediência, da ira. Eu não quero ser melhor do que ninguém, dizendo aqui que eu sou filho de Deus. Não, eu sou pecador, eu sou falho também, mas só é filho de Deus aqueles que crêem no nome do Senhor Jesus. Eu não sou melhor do que você. A graça também, ela pode te alcançar, ela pode te salvar. Eu não faço esse vídeo aqui para me gabar dizendo, eu sou filho de Deus, você não é não. Você é uma criatura amada por Deus. Ele também quer te salvar, ele quer
que você tenha uma intimidade com Ele. Eu não sou mais especial que você. Deus, Ele quer te salvar também. Você quer se tornar filho de Deus? Então eu quero te fazer este convite. Aceite a Cristo como único, suficiente Salvador e Senhor da sua vida, e você terá também este direito de se tornar um filho de Deus. Para concluir, eu quero ler aqui algo bem importante que eu anotei aqui. Vamos lá? Ser adotado como filho de Deus é um grande privilégio. O filho adotado tem os mesmos direitos que o filho natural. Assim, nós somos herdeiros do reino de Deus, junto com Jesus. Ele é o Rei Supremo sobre toda a criação, mas os salvos também têm o direito de desfrutar da herança do céu. Com Cristo, herdaremos um novo nome, Apocalipse 3,12. Nos assentaremos ao lado dele em seu trono, Apocalipse 3:21. E com ele reinaremos, Apocalipse 20, versículo 4. Então, eu te faço esse convite. Você quer ser filho de Deus? Você quer receber essa adoção maravilhosa, essa filiação, né, de filho de Deus por intermédio de Jesus Cristo? Aceite Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. E você terá esse direito. E você viverá, reinará eternamente com Cristo. Então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês gostem. O vídeo ficou um pouco longo. É o meu maior vídeo aqui. Foi quase uma pregação. Mas eu creio que ficou bem explícito. Eu creio que ficou bem esclarecido através da Bíblia Sagrada, né, que nem todos são filhos de Deus, somente aqueles que crê em Jesus Cristo. Eu espero que você goste desse vídeo, curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo, mostre para as pessoas esta verdade bíblica, porque eu creio que a verdade liberta, ela salva e ela cura, a verdade ela é Jesus. Em nome de Jesus, fique com este vídeo. Obrigado.